Olá, meus queridos alunos do Barão de Tefé, segundo ano, Biologia. Essa é a nossa quarta aula e última aula do nosso segundo bimestre, ok? O nosso próximo encontro será a nossa avaliação do bimestre. Espero que vocês estejam estudando, vendo os vídeos, lendo o material do Aplique-se, para que nós possamos estar terminando este primeiro semestre com notaços, para dar um orgulho aí aos pais, ok? Bom, lembrando que todo o nosso material se encontra no Aplique-se, da página 15 à página 17. Então vamos lá à nossa aula. Hoje nós começamos a falar sobre sistema sensorial. E o que é o sistema sensorial? É o sistema que nos põe em contato com o meio ambiente. É o sistema que vai fazer com que nós venhamos sentir todas as sensações do meio ambiente. Né? Por exemplo, sistema sensorial, a visão, sistema sensorial, sentir o cheiro, sistema sensorial, ouvir o som, sistema sensorial, sentir as coisas, o tato. Isso é sistema sensorial. Mas nós temos que lembrar que esse sistema sensorial, ele vai estar sempre ligado ao sistema nervoso central, ok? Se tiver algum problema entre o sistema sensorial e o sistema nervoso central, a gente não consegue sentir todas as sensações, todos os estímulos que esses órgãos receptores vão poder estar fornecendo para nós, ok? E o que são órgãos receptores? São os órgãos que vão captar a mensagem. Então, eles captam esta mensagem sensorial, mandam ao sistema nervoso, o sistema nervoso traduz, interpreta e transforma. Transforma em quê, professora? Transforma em sensações, transforma na audição, transforma no olfato, transforma na visão, ok? Quem faz essas transformações é o nosso sistema nervoso central. Então, nós vamos olhar alguns órgãos receptores, ok? Nós sabemos que são 5 sentidos humanos: o olfato, o tato, a audição, a visão e paladar. E cada um deles vão ter os seus órgãos receptores específicos. Vamos lá, vamos ver quais são esses órgãos receptores. Se eu tenho, por exemplo, a função do meu órgão receptor é cheirar, sentir o cheiro, eu vou ter como órgão receptor, então, o nosso nariz. E se é o nosso nariz, o sentido que vai estar atuando é o nosso olfato. Se o órgão do sentido tem como função captar, ver as imagens, o meu órgão receptor são os olhos. E ele vai ter como sentido a nossa visão. Se a minha função, se o órgão receptor tem como função ouvir, quem vai ouvir são os ouvidos. E o meu sentido, então, é a audição. Se o meu órgão receptor tem a função de acariciar, sentir frio, sentir calor, sentir liso, sentir áspero, esta função é dada pelo meu órgão sensorial, a pele. E qual é o sentido? O tato. Ah, e se o meu órgão do sentido tem como função saborear, sentir o sabor, sentir o prazer, fazer a gustação daquele alimento, o meu órgão do sentido não é exatamente a boca, mas o meu órgão do sentido é o que está aqui dentro, é a língua. Esse órgão do sentido vai me fornecer, então, o paladar ou a gustação, ok? O primeiro órgão do sentido, então, que nós vamos ver, vai ser o órgão que vai nos permitir termos a nossa audição. Bom, nós temos a nossa orelha, mas, na verdade, todo esse nosso pavilhão auricular, ele é dividido em 3 ouvidos. O ouvido chamado de ouvido externo, o ouvido chamado de ouvido externo, ouvido médio, perdão, e ouvido interno. O ouvido externo é esta área toda externa do pavilhão auricular, onde nós temos os pelinhos que protegem, onde nós temos a produção de cera.
O ouvido médio é esta parte onde nós temos o tímpano, aquela membrana que faz vibrar todo o ar. Ah, e nesse ouvido médio nós temos também 3 importantes estruturas. São os 3 menores ossos do corpo humano, chamado de estribo, bigorna e martelo. São 3 ossos que vão estar localizados no ouvido médio, que são importantes para que possamos ouvir o som. E depois nós temos uma estrutura chamada de cóclea. O som vai entrar nesta cóclea, ele vai caminhar aqui dentro, vai chegar nessa estrutura aqui, ó, chamada de labirinto, ele sai e vai entrar nos nervos. E aí, nesses nervos, ele vai para onde, então? Ele vai para o sistema nervoso central, e aí nós vamos ouvir o som. O que é importante que a gente venha saber é que todo o equilíbrio do nosso corpo, da gente ficar em pé, paradinho, sem tombar de um lado para o outro, este equilíbrio está aqui dentro, ó, nessa estrutura chamada de labirinto. Ela tem um líquido aqui dentro. E se esse líquido balançar, nós perdemos o equilíbrio. Então, quando às vezes uma pessoa bebe demais, ela perde o equilíbrio no andar. Por quê? Porque esse líquido fica balançando dentro do labirinto. Pessoas que têm uma doença chamada labirintite também vão ter problemas nesse líquido que fica localizado dentro do labirinto. Então, além do ouvido, além da nossa orelha fazer parte da nossa audição, ela também nos permite o equilíbrio do nosso corpo. Ah, e uma outra coisa muito interessante é que ela também faz o equilíbrio da pressão atmosférica, da pressão do ar. Você, por um acaso, já subiu alguma área e viu nesta área que existia um determinado mudança e seus ouvidos começaram a ficar entupidos? Era uma mudança de pressão atmosférica de onde você estava para aquele morro que você subiu, para aquela área mais alta. Se isso não tiver um equilíbrio, a sua membrana vai se romper e você vai ficar surdo. Ah, então a capacidade do nosso ouvido também é manter esse equilíbrio, esta pressão atmosférica. Lembrando o seguinte, que para ter som, eu preciso ter partículas sonoras ou ondas sonoras. E só tem ondas sonoras aonde existe ar. Então, por exemplo, quando nós vemos alguns filmes, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, qualquer filme que seja fora do nosso planeta Terra, quando explode uma nave, não poderia fazer nenhum barulho, porque fora do nosso planeta Terra não tem ar. E se não tem ar, também não vai ter nenhum som sendo produzido, ok? O nosso segundo sistema é o que nós chamamos de olfato. E o olfato ele vai estar envolvido principalmente com as nossas narinas. Então, as substâncias químicas, o odor, o que você chama de cheiro, vai entrar pelas nossas narinas, vai caminhar este odor até as nossas células receptivas ou sensores olfativos, e é estas células receptivas que vão mandar para o nosso cérebro. Para que área? Para o sistema nervoso central, para que nós possamos sentir, então, o odor daquela substância. Lembrando que para que eu sinta o odor, a substância tem que ser odorífera. O que é odorífera? É substâncias que liberam cheiro. Então, quando você abre um vidro de acetona, você sente o cheiro da acetona. Por quê? Porque ela é uma substância odorífera. Quando você abre uma garrafa de álcool, você sente o cheiro do álcool. Quando você abre uma garrafa de perfume, você sente o cheiro do perfume. São substâncias odoríferas. Mas existem substâncias inodoras, como, por exemplo, a nossa água. Ela não tem cheiro, a não ser que ela esteja contaminada. Se ela for uma água potável, ela não tem cheiro. Então, meu organismo não pode captar. É uma substância chamada de substâncias inodoras. O terceiro, então, é a nossa visão, que é um órgão receptor, é o nosso olho. E o nosso olho tem algumas estruturas diferenciadas. Bom, nós temos a conjuntiva, que é essa parte branca dos seus olhos. Nós vamos ter a nossa córnea, que é uma partezinha transparente, pequenininha, que fica embaixo da conjuntiva e em cima da nossa íris. E a nossa íris,
A nossa íris é essa parte colorida dos nossos olhos. O que é interessante é que o colorido, apesar de ser igual em algumas pessoas, né? Alguns têm os olhos pretos, outros castanhos, outros verdes ou azul, a íris, os risquinhos que formam a íris, são diferentes geneticamente. Então, ninguém tem a mesma íris que o outro. E a pupila? A pupila é este buraquinho que capta a imagem. Então, na verdade, a nossa imagem é captada pela pupila. E o que é interessante é que se tiver pouca luz, a pupila se dilata para poder captar melhor a imagem. Ah, mas se a pupila está numa área, se você está numa área onde tem muito sol, a pupila se contrai para que a grande luminosidade não queime todos os seus olhos por dentro, ok? Então, para captar a imagem, é a minha pupila. Saindo da pupila, essa imagem chega até a retina. Agora, olha que interessante na figura. Na retina, a imagem chega de cabeça para baixo, ou ao contrário. A retina, então, corrige essa imagem e manda agora esta imagem para o nosso cérebro. Ah, existe uma coisa muito interessante na retina. O que ela tem? Ela tem dois tipos de células. As células chamadas cones e as células chamadas de bastonetes. As células cones, elas são responsáveis por perceber as cores. E os bastonetes são responsáveis por sentir o preto e branco, claro e escuro. Então, quando nós enxergamos a cores, é porque nós estamos utilizando essas duas células, cones e bastonetes. E estão aonde? Na retina. Existem pessoas que têm problemas, que não conseguem visualizar as cores perfeitamente. Então, eles têm problemas na sua retina. Existem animais que não vê em colorido, só vê em preto e branco. Você sabia que o boi, quando corre atrás de alguém que está de roupa vermelha, não é porque ele está vendo a roupa vermelha, é porque ele está irritado mesmo, porque ele não tem células para captar as cores, ok? Toda essa informação é levada ao sistema nervoso central e lá no sistema nervoso central é que nós conseguimos visualizar. Se tiver algum impedimento neste caminho todo, apesar dos nossos olhos estarem perfeitos, nós seremos cegos, não conseguiremos ter a nossa visão perfeita. O outro sistema é o chamado gustação ou paladar. E ele está determinado através da nossa língua. Por quê? Porque na língua existe uma estrutura chamada de papilas gustativas. Na língua, essas papilas, que são pequenas bolinhas visíveis, que você pode ver aí na sua casa no espelho, elas fazem com que a gente venha sentir o sabor das substâncias. Agora, uma coisa interessante é que as papilas, elas precisam estar sempre molhadinhas, estar sempre úmidas, para que elas possam mandar, então, todas essas informações para as terminações nervosas, para que a gente possa sentir, então, o sabor lá no nosso cérebro. Por isso que a nossa língua é molhadinha e as glândulas salivares precisam trabalhar o tempo todo. E o nosso outro sistema sensorial é o nosso chamado tato, que é feito pela nossa pele. Nós sabemos que nós temos 3 camadas na pele. A primeira camada da pele é a nossa chamada epiderme, a segunda camada é a chamada de derme e a terceira camada é chamada de endoderme. Mas é na epiderme, nessa camada, que nós vamos sentir as sensações. Sensações de quê? Sensações de calor, sensações de frio, sensações do tato, sensações de pressão, dor, quando nós sentimos. Tudo isso são determinados através de chamados corpúsculos nervosos. Existem cada corpúsculos localizados embaixo da nossa pele. Você sabia que existem pessoas que não têm esses corpúsculos nervosos? E quando não tem esses corpúsculos nervosos, ela é capaz de não sentir nada. Mas isso é muito ruim, porque, por exemplo, se a gente se encostar em alguma coisa quente, a pessoa se queima e não sente. Se encostar em alguma coisa fria, a pessoa se queima e também não sente. Se a pessoa receber cortes, ela vai receber o corte, vai ter o ferimento e ela não vai perceber, porque ela não sente a dor. Então, esse sistema sensorial, esses corpúsculos nervosos, são defesas do nosso organismo.
que vão nos fazer entrar em contato com todo o nosso meio ambiente. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Lembrando que a nossa próxima aula será uma avaliação pelo nosso Google Classroom, ok? Um beijão a todos, se cuidem.